Eu quero falar sobre transporte coletivo de passageiros em Blumenau. Vou trazer comigo aqui, pode vir o secretário de Trânsito e Transportes, Fábio Campos. Seja bem-vindo, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Eu preciso corrigir um negócio. Eu falei ontem aqui no programa e aí eu meio que, de vez em quando, dá uma bugada na memória, né? Já tinha sido feita a alteração dos terminais de ônibus no horário, sábados e domingos, já no ano passado, quando o Fábio assumiu já de cara praticamente, se assumiu em julho ali, né? Isso. Junho, a Secretaria de Trânsito e Transporte já alterou algo que era e reparou um erro muito grave. Então hoje o terminal de ônibus ele não vai até as 7h30 da noite, não. Ele já desde agosto do ano passado até as 11 da noite. Até às 11 horas, depende do terminal, até às 22 ou 23 horas. O que é mais justo, né, secretário? Sim, tem pessoas, né, tem que ser atendido, né, tem que ser muito cuidado, né? O cuidado porque o terminal tem algumas situações que é delicadas e o terminal vazio ele é perigoso. Então é bom, importante ter alguém atendendo ali o usuário. Então, o terminal de ônibus Blumenau, desde agosto do ano passado, e eu quero pedir desculpas pelo meu equívoco, o lapso de memória, a gente vai ficando velhinho e vai perdendo um pouco a memória. Então, vai ter às 11 da noite, sábados e domingos. Então, tá tudo certo. Agora, com essa questão envolvendo o transporte coletivo nos fins de semana, com um preço diferenciado na tarifa. Alexandre, a gente vai estar agora aumentando agora nesse final de semana, né, no domingo, e também feriados, né, a nossa demanda de viagens, mais de 100 viagens aí nesse domingo e também feriados, para atender demandas do pessoal que reclamou, né? Ia para a igreja, ia para o mercado, e era muito demorado o ônibus. Sim. Então agora aumentou aí, só por exemplo, na linha 10, né, Garcia ao Aterro, dobrou a quantidade de ônibus nesse horário, escola agrícola, várias linhas, quase que dobrou aí a demanda de ônibus domingos e feriados, para atender a demanda das pessoas, do usuário. É importante que a gente está ajustando, Alexandre, o tempo todo horários, viagens e também o tipo de ônibus, porque algumas linhas a gente percebeu que está pequeno o ônibus, tem que trocar inclusive o tipo de ônibus. Mas uma demanda importante que a gente está atendendo a comunidade para cada vez mais, né? A gente possa ter usuários aí satisfeitos com o transporte público. Eu não gosto muito de falar de passado, mas a gente tem que até fazer essa comparação, né? Para chegar a essa ação de colocar mais horários à disposição da sociedade, o que a Secretaria de Trânsito e Transportes fez junto com a empresa prestadora de serviço concessionária Blumob? Planejamento, Alexandre, fazendo contas, né? A gente vai ajustar alguns trabalhos internos para poder ter subsídio suficiente para manter a operação funcionando. E a nossa preocupação é essa, aumentar qualidade, aumentar viagens e o tratamento às pessoas que estão utilizando o transporte público. Porque muitos reclamam do transporte público, às vezes fica ocioso, aquela faixa exclusiva, né? Mas, na verdade, existe uma programação. Tá? Então, o ônibus é importante ter a sua faixa exclusiva, porque na programação dele de embarque e desembarque dos terminais, favorece ao público maior, que é o passageiro. Perfeito. Secretário, vamos lá, vamos falar de uma situação que é tão importante. Eu falava há pouco sobre esse assunto, né, de preços diferenciados da tarifa, né? É fato. E eu vou colocar uma opinião aqui, e evidentemente, para o senhor responder essa indagação também. Mas o que está acontecendo agora, eu acho, com a falta, felizmente, de paralisações, né? Com a ausência de paralisações do transporte coletivo em Blumenau e também com mais ônibus e mais ônibus novos também, uma frota sendo renovada, até que prevê o contrato também, a gente entende que a população está começando a resgatar, está confiando mais. Já é o resgate da confiabilidade, portanto, da população de quem usa o transporte coletivo. Alexandre, temos hoje o aplicativo, que é muito importante para quem quiser acompanhar o horário do ônibus. Né? Agora, na troca da frota, serão todos com ar-condicionados, inclusive os pequenos ônibus também. A pontualidade do transporte, o veículo que é novo, realmente é um veículo confortável. O que a gente busca sempre é isso, mostrar à sociedade que a operação, tá, ela continua cada vez mais buscando melhorar para o usuário. Tá? Inclusive a gente vai agora buscar terceirizar os terminais de ônibus para que fique atrativo, fique seguro, aconchegante, confortável e não somente os terminais, né? Os pontos de ônibus, as estações de embarque que nós tínhamos antigamente. Vamos também terceirizar, né? Vamos fazer uma concessão que possa alguém trabalhar em cima dessas estações, porque são importantes para o usuário. E cada vez mais, Alexandre, agora nessa semana passada, 82 mil usuários utilizando transporte público. Por quê? Porque viu que ele está seguro e rápido principalmente. E no mesmo dia, 82 mil, nós tínhamos aí 70 mil. Se contar a época da pandemia, pós-pandemia, é o número maior que temos de usuários no mesmo dia até aqui. Com certeza. Essa nova gestão hoje no governo Egídio, a gente tem uma missão a cumprir.
né, que é trazer cada vez mais qualidade no transporte público, né? E com isso, o que é qualidade? É pontualidade, é atender a comunidade, é estar atento. A gente está buscando agora melhorar o aplicativo, por exemplo, Alexandre. A nossa ideia é que o aplicativo, o usuário acesse o aplicativo e ele fique sabendo se o ônibus está vindo, ele pode ir sentado ou em pé. Inclusive isso. Então ele pode se programar para pegar o ônibus. Então são tecnologias chegando a favor do usuário. Por isso que a tendência é cada vez mais ter usuário. Não estamos obrigando as pessoas a utilizar o transporte público, mas dá a opção que o transporte é importante e está tendo cada vez mais qualidade. Essa atitude tomada pelos senhores e seus comandados de retirar aquela possibilidade da pessoa utilizar o corredor de ônibus ali pela Avenida Martin Luther no final da tarde, de 4h30 até as 7 da noite, enfim, eu acho que era esse horário, essa ação foi para priorizar o transporte coletivo e deixar ele livre? Alexandre, hoje são 22 quilômetros hoje de faixa de ônibus exclusiva, né? E aquele trecho era compartilhado. Então a gente buscou o quê? Levantamos aí um estudo para ver a possibilidade de realmente deixar exclusivo para o ônibus, até porque hoje circula ônibus, van escolar e táxi com passageiro. E estamos aí quase uma semana acompanhando alguns momentos de lentidão, não o suficiente para realmente perceber que trazendo de volta a faixa de ônibus, isso foi um prejuízo, pelo contrário, está sendo positivo. A gente está acompanhando. E a ideia, Alexandre, é isso. Por quê? Eu tenho alguns projetos logo mais à frente para a gente apresentar e eu preciso ter 100% das faixas de ônibus liberadas. Eu não consigo apresentar um projeto tendo uma deficiência de circulação dos ônibus. Então essa é a proposta de melhorar para todos, o ônibus e também o usuário comum. Só que aí precisamos testar, treinar. E digamos que não dê certo, Alexandre. Digamos que realmente a Martin Luther me travou a cidade, que não foi o caso por enquanto. Estamos todos os dias com a agente de trânsito na rua acompanhando e pelo monitoramento das câmeras. Por enquanto está tudo dentro do controle. Caso ocorra que realmente não deu certo, vamos ser inteligentes e vamos retroagir. A gente retorna e vamos achar uma outra saída. Mas a princípio está funcionando, estamos acompanhando. E se tiver alguma alteração, a gente avisa o quanto antes. Quer dizer, voltar atrás, voltar uma ação que foi feita, não tem problema nenhum. Nenhum. A gente está aqui para fazer o melhor. E às vezes, Alexandre, trânsito é muito dinâmico. Tem situações que o planejamento faz, por mais que a gente pesquisa, às vezes muda o perfil do usuário. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa fazer um teste e caso a gente perceber, não, a gente pode usar outra ferramenta, a gente retroage, faz tranquilamente. O mais importante, fizemos, estamos fazendo e creio que nesse caso, eu creio que dificilmente deve voltar. Mas se tiver que voltar também, é tranquilo, a gente retorna e a vida que segue e vamos buscar acertar cada vez mais. Bom, vamos falar de outro assunto agora, que não a questão dos ônibus, até eu pedi para a nossa produção tirar a legenda, porque o que eu quero colocar a frase ali, porque eu quero falar para o senhor agora são essas motos elétricas. Hoje, por volta das 6h49 da manhã, tivemos um novo acidente envolvendo uma moto elétrica, enfim, uma scooter na rua João Pessoa. Não se sabe a dinâmica desse acidente, se a mulher que estava conduzindo essa moto elétrica, enfim, estava atravessando a via e que, né, enfim, estava indo para o lado que é o corredor específico para ciclovia, ciclofaixa, enfim. Como é que está a fiscalização nesse tema? Alexandre, desde o ano passado a gente já está orientando, né, qual é a forma mais segura de conduzir o ciclomotor na via pública, na calçada, na ciclofaixa, ciclovia, né? Ainda estamos aí na construção da normativa, da norma municipal, da lei municipal, para regulamentar. Tá? Por enquanto, eu não posso ainda fiscalizar como eu gostaria de fazer. Por exemplo, fiscalizar sem habilitação, sem um capacete automobilístico, né? E sem a placa, porque ainda eu tenho uma margem que a própria resolução do CONTRAN, né, publicou, isso deixa um pouco desguarnecido em poder cobrar. Eu posso cobrar e vai ter uma ação ao contrário, né, sobre isso. Mas, por exemplo, então, se o senhor pega... Eu outro dia eu vi na Rua das Missões, a gente está com imagens aí também, eu vi na Rua das Missões, a pessoa com essa moto elétrica, enfim, andando na Rua das Missões, numa boa, em meio aos carros, como se fosse um veículo automotor. Isso aí não dá para punir? Algumas situações, Alexandre, se for flagrado pelo agente de trânsito, pela polícia militar, ele pode até abordar e remover. Por exemplo, transitar entre os carros, isso pode. O que eu não posso fazer hoje ainda é fiscalizar a circulação deles ainda no lado direito de circulação, sem placa, sem habilitação. Isso me impede de fiscalizar. Certo. Mas uma conduta perigosa, eu posso fazer isso. Vai caber uma remoção. Mas eu preciso do flagrante do agente, do policial. Não adianta eu receber imagens. Não, eu tenho que acompanhar. Então, e tem muitos. Nossa. E a cidade está espalhada, né? É verdade. Então o que a gente fez?
A gente está abordando várias situações em bairros, na própria Rota do Lazer, orientando como que deve se utilizar esse veículo. Porque quando, Alexandre, tiver a lei funcionando, né, a lei publicada e tiver a fiscalização, vai ter muitos desses veículos que vão ser removidos. E não é essa a intenção. Ele é um veículo importante para ser utilizado, Sim. mas precisa da conscientização de cada um de como deve usar. Mas esses aí que realmente que são entre carros no flagrante, a gente pode remover sim. Tá? E deverá acontecer, é que não teve ainda o flagrante da nossa viatura com um desses na via. Tá, pulando esse assunto rapidamente para fechar com o senhor. Rodoviária de Blumenau, concessão foi efetuada, quando é que começam as obras que o senhor tem de informação e qual é a previsão de saída da secretaria que o senhor comanda lá da rodoviária? Estamos aí aguardando aí mais alguns resultados, né? Esperamos aí um local para a gente ir para nossa mudança, como dizem. Eu tenho até junho para ficar lá, meu prazo máximo. Até junho. Até junho começa as obras já realmente de Passando rapidinho, já reforma. Já. Estamos aí quase batendo na porta. Isso. Mas estamos aí aguardando algumas tratativas, né, de documentações, mas em breve deve sair o nosso local aí para a gente fazer essa mudança e com certeza atender melhor aí a nossa comunidade. E a rodoviária começa efetivamente quando a empresa que ganhou? Junho, ela já está trabalhando, né? Mas ele precisa aprovar os projetos, as licenças e até junho ela deve ter isso em mãos, aí começa aí as obras. A rodoviária do Blumenau é uma situação muito complexa com relação à documentação até mesmo, né? É um nosso grande, né? Não só grande de estrutura, historicamente, né? Mas vai ficar legal depois de pronto. 1980, fevereiro de 1980, quando foi inaugurado o terminal rodoviário Hercílio Deck, prefeito Hercílio Deck. Na época o prefeito era o Renato Viana e o vice a Ramiro Ridger. Eu tinha 14 anos. Você tinha 14 anos? Entreguei agora. Não, tudo certo. Secretário, obrigado pela participação. Um grande abraço.